Algum tempo atrás eu fiz um vídeo pro meu canal falando da aula de compositores da União da Ilha. Eu já sabia, já tinha informação de que o samba desse ano seria um samba encomendado, mas eu preferi não falar nada porque não era oficial ainda, podia ter mudanças, mas para algumas pessoas eu tinha dito que o samba seria encomendado, até falei com os compositores que assinariam esse samba. Só um só que não tinha me passado, o restante todos eu falei os nomes. Pois bem, eu estou fazendo esse vídeo para fazer um debate com vocês. A União da Ilha é uma escola que está na mídia, nos principais grupos, tanto o especial, a atual série Ouro, há um pouco mais de 50 anos. Eu tenho 49, falei 50, então mais tempo do que eu tenho de vida. A União da Ilha está na mídia e está no imaginário das pessoas. Nesses mais de 50 carnavais que ela fez, ela teve um vice-campeonato em 80, onde 3 escolas venceram. Então, teoricamente, ela ficou em quarto, empatada com outras escolas também. Teve terceiro lugar em 89, com Festa Profana. Teve, se eu não me engano, o Domingo ficou em quarto lugar. Ficou em quarto lugar também no Brinquedo e Brincadeira. E também em 94. Bom, esses os principais resultados. Nos últimos 32 carnavais, voltou uma vez para o desfile das campeãs em 2014, sendo que metade das escolas voltam no desfile das campeãs. São 12 escolas que disputam o carnaval, 6 voltam. Então voltou uma vez em 32 anos. Nesse século desfilou 13 vezes no grupo de acesso, a atual série Ouro. Nessas 13 vezes foi vice-campeão um ano, foi campeã no outro ano. Então 11 vezes ficou do terceiro lugar para baixo. E convenhamos que são números fracos, são números pequenos, né? Não são números de sucesso, muito pelo contrário. Então o que fez, mesmo com números tão inexpressivos, a escola ser tão grande, ser tão querida, ser tão amada, ser tão popular como ela é? Os sambas enredo. Os sambas enredo que são, junto com o Império Serrano, provavelmente, o Vila Isabel, talvez, Portela, é a principal escola de sambas enredos do país. Referência em sambas enredo. Sambas enredo que ganharam imaginário popular, que saíram do mundo do carnaval, foram para MPB, gravados por Simone, por Caetano Veloso, por tanta gente fera por aí. Então é uma escola que, vamos falar o português claro, foi levada nas costas pela sua aula de compositores, pelos seus sambas enredo, desde o seu surgimento. Teria um peso, teria um tamanho muito menor se não fossem os seus sambas enredo e se não fosse a sua aula de compositores. Pois bem, essa aula de compositores, que é uma das principais aulas de compositores da história do carnaval, está impedida de disputar samba enredo do carnaval de 2027. E foram chamados 3 compositores de fora, brilhantes compositores, ídolos como compositores, mestres, e 3 compositores da casa, para fazer o samba enredo de 27. A aula de compositores da União está impedida de fazer samba para a escola no carnaval de 27. Vamos ser sinceros, vamos falar o português claro, né? São bons os sambas da escola desse século? Alguns são, a maioria não. Caiu muito o nível dos sambas enredo da escola nesse século, somente depois das mortes do Didi, do Franco, do Haroldo Melodia, do Aurinho da Ilha, entre outros, do afastamento de outros compositores. Enfim, realmente o nível caiu muito dos sambas enredo. Mas essa atitude de encomendar um samba mostra para o mundo do carnaval todo, aponta o dedo para o mundo do carnaval todo, que os sambas enredo, por consequência os compositores, são os principais culpados dos números inexpressivos que a escola vem tendo nesse século. Isso não é verdade, não é verdade. Como eu falei, repito, caiu muito o nível. Eu já fiz parte da aula, então eu tenho uma pequena contribuição para a queda desse nível, mas isso não é verdade. Primeiro, tirando o samba desse ano, os 2 sambas anteriores da escola tiraram 40 pontos. Então, podem não ser sambas brilhantes, sambas que ficaram para a história, mas tiraram 40 pontos. Cumpriram o papel. Ano passado, por exemplo, teria subido
a escola teria subido se não tivesse tido outros problemas em seu desfile. Esse é um ponto. Outro ponto é, aonde a escola está brilhante? Aonde a escola está arrebentando? Aonde a escola vem desempenhando o papel que é digna de ganhar campeonatos, voltar nesse campeonato especial? Bateria, comandada com brilhantismo, genialidade pelo Marcelo, que é a maior revelação como mestre de bateria que nós temos no carnaval. Tira 40 pontos todos os anos. A bateria, não tem o que falar, é incontestável a bateria da União da Ilha. E a força da sua comunidade, aguerrida, apaixonada, que vai a todos os ensaios, que não canta o samba, berra o samba, se dedica, faz as suas fantasias, enfim, a comunidade que vive para a agremiação. Tirando a bateria e a sua comunidade, o que resta na escola que a gente possa dizer que é um grande sucesso e a gente possa apontar a aula de compositores como um grande fracasso da agremiação? Para mim não resta nada. São pontos vulneráveis. Cada ano é um desses pontos que prejudica a escola. Esse ano foi o samba enredo, ok. Mas, assim como o samba enredo vem sendo apontado como o causador do problema desse ano e de outros anos, como vem sendo as escolhas de samba da agremiação? Eu comecei a frequentar a escola em 97, no carnaval de 98. E no samba muito bem escolhido do Fatumbi, para mim foi o último grande samba da escola. 2 anos depois já teve polêmica na escola de samba. A escola queria um samba, outro samba foi escolhido, teve vaia na hora da escolha, a escola ficou vazia. O samba não tirou nota 10, mas o argumento a favor do samba é porque a harmonia tirou nota boa, então o samba rendeu o que era esperado. Várias escolhas polêmicas aconteceram depois dessa, muitas escolhas polêmicas, fusões de samba esquisitas, inclusive uma tendo um samba meu, escolhas que passavam muitas vezes por acusações de que parentes de diretor estavam concorrendo, ou porque o cantor estava disputando por fora. Teve um ano que o meu ídolo, João Falcão, que era vice-presidente da agremiação, pediu licença da vice-presidência para poder disputar samba, uma coisa que já é estranha por si só. Muitas coisas aconteceram, esquisitas. Esse ano mesmo, o carnaval de 2026, foi muito contestada a escolha de samba. Não que tivesse um samba de arte de ouro no concurso, mas a impressão que dá é que queriam outros sambas, não o samba escolhido. Então o problema é o samba enredo ou a forma que se escolhe samba enredo na agremiação hoje em dia. Grandes compositores se afastaram por não ter dinheiro para concorrer. Compositores de talento. Eu dou sempre o exemplo do meu falecido parceiro Paulo Travassos, baita letrista, um dos maiores compositores que eu já conheci, estandarte de ouro, que se afastou das composições no reta final da sua vida porque não tinha dinheiro para arcar com o concurso de samba enredo. Os concursos são cada vez mais caros. A União da Ilha tem um concurso muito caro por ter uma quadra gigante e mesmo no acesso esse concurso é caro por culpa da escola que manda vender ingresso, que bota um monte de coisas que o compositor tem que arcar para poder disputar, por culpa dos próprios compositores que mesmo no grupo de acesso botam 2, 3 cantores de grupo especial, entopem de torcida, botam ônibus de torcida, e tudo isso encarece o concurso. Encarecendo o concurso, você tem que botar 10, 11, 12 compositores no concurso para disputar. Tem aquela hipocrisia, todas as escolas têm um limite de 8 pessoas às vezes para concorrer, mas sempre tem os caras por fora, que participação especial, outros nomes que a gente dá para poder concorrer. As pessoas estão no concurso também, então parcerias de 12, 13 pessoas para poder sustentar um concurso samba enredo. Mas o problema é quando você junta uma parceria de 12, 13, não é para você botar compositores de talento, compositores que têm a técnica, que sabem escrever um samba enredo, não. É para botar o cara que tem a torcida. Não sei se vocês sabem, mas a torcida é paga. Existem pessoas que ganham dinheiro para colocar a torcida nas quadras. Elas recebem uma grana e organizam, tem a sua galera delas e botam a torcida lá. Então quando você bota na parceria o cara que tem a torcida, teoricamente um gasto a menos, mas é uma vaga que é preenchida.
Aí tu bota esse cara, tu bota o cara que tem um bom relacionamento político, na parceria, na união da ilha. É fundamental você ter um bom relacionamento político dentro da escola para você concorrer a um samba enredo. É fundamental. Tem que ter essa pessoa. Tem que ter as pessoas de dinheiro para poder bancar o concurso. E muitas vezes falta vaga para a pessoa que escreve. Eu já vi casos na escola, não vou citar nomes, uma parceria muito forte montada de 6 compositores, que um dirigente da escola falou, pô, bacana essa parceria, muito forte, mas quem é que vai escrever esse samba? Não tem quem escreva. Porque as pessoas que escrevem samba, que sabem escrever samba, se afastaram das disputas por não ter dinheiro para bancar o samba e foram para outros ritmos, foram fazer pagode, foram trabalhar em outras situações, deixaram o mundo artístico muitas vezes, por não ter dinheiro para bancar. E sem ter as pessoas talentosas concorrendo, cai o nível. Cai o nível, acontece o que vem acontecendo. As aulas de compositores estão morrendo. Tem escola de samba que já tem uns 10 anos que não faz mais concurso de samba. Porque elas mesmas estão matando as aulas, encarecendo o concurso, dificultando o concurso, politizando o concurso, os compositores se afastam, o nível cai, então vai atrás de um grupo de compositores consagrados para poder fazer o samba para agremiação. Várias escolas já estão fazendo isso, um grupo especial, algumas escolas já fazem há anos, na série ouro, na série prata, algumas já fazem há anos. E os concursos de samba estão acabando, porque as aulas de compositores estão acabando. Está tudo ficando em cima de um grupo pequeno de compositores que fazem sambas. E geralmente os sambas são bons, claro, porque são compositores fortes, são compositores talentosos que fazem. Mas quando você tira competitividade, a tendência é que o nível caia. Por que eu vou me esforçar para fazer o samba da minha vida se eu não vou ter que ganhar de nenhum samba, se eu não vou ter que ser melhor que nenhum samba, se eu não vou enfrentar um compositor que eu sei que é muito fera do outro lado, se eu só tenho que fazer um samba que agrade a escola? Por que eu vou ter que me esforçar tanto assim? Foram inúmeras as vezes que a gente já fez samba, que a gente gostou do samba, mas falava, não, temos que fazer melhor porque fulano vai vir bem. Não tem. E samba encomendado não tem isso. Você faz o samba lá que você acha que ficou bom e entrega para a escola. E a escola aceita. Dificilmente você vê um samba encomendado sendo o melhor samba do grupo especial, sendo o melhor samba da série ouro, porque não tem a competitividade, não tem com quem você enfrentar. Então provavelmente vai vir um samba muito bom, então que os compositores são muito bons, mas eu tenho minha dúvida se vai ser o melhor samba do grupo, porque não vai ter a competição, você não vai ter que vencer ninguém para isso. E para você tirar 40 pontos num samba bom, mas que não tem jeitos melhores, já aconteceu isso na escola recentemente. Enfim, eu acho um grande erro, eu acho perigoso, porque você bota em risco a aula de compositores. A gente não sabe se vai ter um retorno dessa aula no futuro. Se a coisa der certo, com certeza os sambas vão continuar sendo encomendados, então ao fim da aula. Se a coisa der errado, a gente não sabe para qual caminho vai, porque vai ter tentado todos os caminhos, e todos teriam dado errado, então um caminho perigoso. O enredo desse ano é muito bom. A aula de compositores não teve a sorte de ter um enredo muito bom, muitas vezes, nessa trajetória. Dos últimos 14 carnavais, por exemplo, a União da Ilha foi 2 vezes a Olimpíada. Complicado, né? Fazer um samba bom em cima disso. Fora outros enredos bem complicados, sinopses confusas. Teve um ano, foi o ano que o Laíla estava na escola, que a coisa foi mais livre. Eu fui assistir o concurso e não entendi nada, eles são sambas completamente diferentes um do outro ali, porque era muito confuso o enredo, a sinopse, e deu no que deu. Então, muitas vezes o compositor não tem culpa, o compositor recebe aquele material e ele tem que se virar para fazer o samba. A escola não tem sido muito feliz na escolha de enredos, e quando escolhe um enredo que parece que vai ser feliz, impede a aula de fazer samba. Então passa muito por tudo isso, passa muito pela questão financeira, do encarecimento, da questão política, das más escolhas. Tudo tem a ver, não são apenas os compositores os culpados. A escola é uma escola que erra muito no seu pré-carnaval, que erra muito no seu concurso de samba enredo, que erra muito nos seus desfiles. O melhor desfile da escola é festa profana, a bateria do professor Chapéu. Então sempre vem cometendo erros. Teve um ano que a escola estava em ascensão, foi 2016 se não me engano, estava em crescente. O presidente da escola não quis que a escola fechasse o carnaval, trocou para ser segunda no desfile.
Aí o que aconteceu quando botou para ser segunda desfilar, segunda de domingo? Chegou logo depois das taças de a escola que tinha subido. Então ela se colocou diretamente no confronto com a escola que tinha subido, porque ficou muito próximo do desfile um do outro. Então você apequenou a escola quando você fez essa troca e a escola quase caiu, porque ela entrou no confronto direto com a Estácio, num horário que a Sapucaí estava fria ainda, que as pessoas ainda estavam chegando, que os jurados não tinham visto muita coisa ainda. Essas coisas acontecem. Em 2017, ano do Girê, Sambaço, abriu buraco na avenida, perdeu os Filhas Campeões ali. Quando estava no PSRZD, foi 2015, abriu buraco na avenida. Então não é um problema só dos compositores, é um problema que está dentro da escola há muito tempo. É como a seleção brasileira fez, botou um técnico estrangeiro, porque os técnicos brasileiros não estavam dando certo. E como é que está o trabalho do técnico estrangeiro na Copa? Está todo mundo com medo da próxima fase, de cair entre os 32. Porque o problema não é apenas treinador, o problema são os jogadores, o problema é a estrutura da CBF, o futebol brasileiro, é a mesma coisa. O problema é do carnaval no todo. E se tem uma pessoa que conhece bem os problemas dessa escola, a disputa de samba enredo sou eu. Eu já tive que enfrentar a disputa de samba enredo, filho do diretor de carnaval, já tive que enfrentar o cantor vindo por fora, eu já tive que enfrentar vice-presidente, eu já tive samba cortado, o samba que poderia chegar na final, porque o presidente da Liga da Série Ouro na época não gostava de mim e pediu que o samba fosse cortado. Eu já passei por tudo isso. Eu tive uma junção de samba enredo, que a maior parte do samba seria nossa. Mas aí o cantor foi gravar no estúdio de madrugada, na semana da final, a junção, e alegou que não alcançava as notas. Então trocaram a junção toda e ficou 4 versos nossos, outro samba ficou com o restante. O samba foi uma porcaria na avenida, a junção ficou horrível. E é um samba esquecível, um desfile esquecível, por causa dessas coisas, por causa de nem sempre se pensa no melhor para a escola. Eu acho uma pena o que está acontecendo, acho uma pena porque você vai impedir a renovação da ala, vai impedir que novos compositores surjam, pode até acabar com a ala de compositores. E eu fico com pena mais ainda de ver as pessoas inocentes parabenizando. Pessoas do carnaval parabenizando, pessoas que frequentam a escola, componentes da escola parabenizando pela decisão, sendo que a gente sabe que não só isso tudo que eu falei, mas a questão política da Série Ouro vai muito além do que a gente supõe. A escola subir na Série Ouro para a Série Especial vai muito além de avenida, vai muito além de samba enredo. E as pessoas se iludirem, é chato, é triste. Eu, sinceramente, eu não estou numa fase muito de carnaval. Eu fui muito apaixonado pela União da Ilha, fui torcedor da União da Ilha, mas me desiludi, me afastei desde o dia que eu soube que o meu samba foi cortado por questões políticas. Mas mesmo assim, eu, como um apreciador do carnaval, um amante do carnaval, um cara que se apaixonou pelos sambas enredo, muito por causa da União da Ilha, me entristece ver isso. Me entristece ver o fim de uma ala e a falta de indignação da própria ala em relação a isso. Eu, se eu fosse compositor da escola, se tivesse sido convidado para escrever, não teria aceitado. Não é ideia por minha, não quer dizer que quem aceitou está errado, mas porque eu achei que é uma falta de prestígio, uma falta de respeito. Assim como se eu fosse dirigente da ala de composições, eu teria saído com essa decisão, mas também essa é coisa minha, isso aí vai de cada um. Mas eu acho, sinceramente, que não é um fato para se comemorar, é um fato para se lamentar. Mas vamos ver os desenrolar dos fatos. Que vem um grande samba com a União da Ilha. É o mínimo que a gente espera, né? Não é nem o mínimo, agora virou obrigação.